Então você viu um filme. Viu uma série. Viu um vídeo de 15 segundos no TikTok. E decidiu que precisava daquele cão. Porque ele era bonito. Porque parecia inteligente. Porque tinha cara de lobo. Porque parecia um soldado das forças especiais. Porque, aparentemente, escolher um cachorro hoje segue exatamente o mesmo método científico usado para escolher sabor de sorvete. Você olha. Acha bonito. E leva. Depois descobre que o animal foi geneticamente selecionado durante séculos para uma função extremamente específica. E aí fica surpreso quando ele exerce essa função. Extraordinário. É como comprar um trator para usar como carro de passeio. E reclamar que não cabe na sua garagem. Hoje eu vou mostrar as 5 raças que mais frequentemente transformam a vida de bípedes despreparados numa tese de doutorado sobre arrependimento. E não. Não estou falando de cães agressivos. Não estou falando de cães ruins. Estou falando de cães que exigem muito mais do que a maioria dos bípedes consegue oferecer. A diferença é importante. Mas eu suspeito que você só vai entender isso no final. O problema. Existe uma doença comportamental exclusivamente humana. O sujeito vê um animal. Cria uma personalidade imaginária. Ignora completamente genética, seleção artificial, neurobiologia e etologia. E compra o bicho baseado numa fantasia. Depois vem ao veterinário. Com cara de quem acabou de descobrir que fogo é quente. Doutor, meu husky destrói tudo. Claro. Doutor, meu border collie não para quieto. Que choque. Doutor, meu malinois está escalando paredes. Era praticamente o currículo dele. Você faz isso com cães porque não faria com carros. Ninguém compra um carro de Fórmula 1 para aprender a dirigir. Mas compra um Malinois como o primeiro cachorro. Parabéns. É uma consistência lógica impressionante. Então vamos à lista. Do 5º lugar até o campeão absoluto do caos doméstico. 5º lugar, Husky siberiano. A. O lobo de apartamento. O campeão mundial de expectativas destruídas. O Husky sofre de um problema grave. Ele é bonito demais. Isso faz com que pessoas completamente despreparadas acreditem que podem lidar com ele. Não podem. O Husky foi desenvolvido para puxar trenós por dezenas de quilômetros em ambientes congelados. Repita comigo. Dezenas de quilômetros. Agora observe o bípede médio. Ele se cansa subindo 2 andares de escada. Você percebe o problema. O Husky possui resistência física absurda. Seu metabolismo foi moldado para atividade contínua. Quando essa energia não encontra a saída adequada, ela encontra outra coisa. Seu sofá. Sua porta. Sua parede. Seu juízo. E então existe a questão da fuga. Você chama isso de desobediência. A neurobiologia chama de comportamento selecionado. São coisas diferentes. O Husky foi desenvolvido para trabalhar longe do condutor. Tomando decisões independentes. Explorando. Movendo-se. Esperar que ele tenha um recall perfeito é como esperar que um gato peça autorização antes de derrubar um copo da mesa. Você pode sonhar. Mas a realidade continuará existindo. Outro detalhe. Vocalização. O Husky não late apenas. Ele realiza debates parlamentares. Às 3 da manhã. Em apartamentos. Rodeado de vizinhos. Uma combinação que termina exatamente da forma que você imagina. E ainda existe o calor. Uma informação aparentemente revolucionária para parte da população. Cães selecionados para ambientes árticos não adoram temperaturas tropicais. Eu sei. É chocante. Precisamos alertar a comunidade científica imediatamente. Veredito do Husky. Se você não tem rotina extremamente ativa. Se não possui ambiente seguro. Se acha que caminhada de 15 minutos resolve. Esqueça. O Husky não é difícil. Você apenas não é um trenó. 4º lugar, Cane Corso. Agora entramos no território onde os erros deixam de ser inconvenientes. E começam a ser perigosos. O Cane Corso é um dos melhores exemplos de como genética não lê postagens motivacionais. Você pode acreditar que amor resolve tudo. A biologia não participa dessa reunião. O Cane Corso descende de cães utilizados para guarda e trabalho pesado. A função dele era identificar ameaças. E agir. Sem preencher formulários. Sem criar grupo de discussão. Sem votação. Agir. O resultado é um cão extremamente atento ao ambiente. Extremamente territorial. Extremamente poderoso. E aqui surge o primeiro problema. A maioria dos donos interpreta estabilidade como facilidade. O filhote é tranquilo.
educado, observador. Tudo parece perfeito. Então chega a maturidade social. E o cão lembra quem ele é. É como descobrir que o estagiário silencioso da empresa era, na verdade, um general aposentado. Mudanças aparecem. Proteção aumenta. A avaliação social muda. Estranhos passam a ser observados de outra forma. O bípede entra em pânico. Porque ninguém explicou que isso era esperado. Outro detalhe. Força física. Você não negocia com 50 quilos de musculatura funcional. Não existe argumento filosófico capaz de vencer a física. A mandíbula não se impressiona com sua autoestima. E quando falamos de guarda, falamos de limiar de resposta. O cane corso frequentemente detecta ameaças onde raças mais sociais não detectariam. Isso não é defeito. É exatamente o software que foi instalado. O problema aparece quando alguém compra um sistema militar para usar como decoração da sala. Veredito do cane corso. Sem experiência. Sem socialização precoce. Sem treinamento estruturado. Sem leitura corporal. Não. Simplesmente não. Terceiro lugar, Akita Inu. O Akita é fascinante. Porque ele destrói uma crença humana muito específica. A crença de que todos os cães querem agradar pessoas. Não. Alguns apenas toleram sua existência. O Akita está nessa categoria. Foi selecionado para a caça de grandes animais e guarda. Isso exige independência. Muita independência. O bípede acostumado com cães cooperativos encontra um problema. O Akita escuta. Entende. Avalia. E decide. A parte da decisão incomoda profundamente os humanos. Por que vocês adoram acreditar que estão no controle? O Akita frequentemente discorda. Existe também a reatividade interespecífica. Especialmente entre indivíduos do mesmo sexo. E aqui precisamos abandonar o sentimentalismo. Nem toda característica comportamental desaparece com socialização. A genética continua existindo. Alguns comportamentos possuem forte componente hereditário. Ignorar isso é como tentar apagar gravidade usando pensamento positivo. Boa sorte! Outro ponto importante. Linguagem corporal. O Akita frequentemente apresenta menos sinais de aviso que muitas raças de companhia. Isso significa que bípedes inexperientes perdem informações importantes. E quando percebem o problema, já estão atrasados. Explicar leitura corporal canina para alguns humanos é como ensinar física quântica para uma torradeira. O equipamento simplesmente não foi projetado para a tarefa. Veredito do Akita. Cão magnífico. Para pessoas experientes. Para quem entende comportamento. Para quem respeita a genética. Não para quem procura um urso de pelúcia que respira. Segundo lugar, Border Collie. Agora chegamos ao cão que sofre mais silenciosamente nesta lista. Porque quase sempre ele cai nas mãos de pessoas bem intencionadas. E boas intenções são completamente inúteis para suprir necessidades biológicas. O Border Collie é provavelmente uma das maiores máquinas cognitivas já produzidas pela seleção artificial canina. Seu cérebro foi moldado para resolver problemas. Tomar decisões. Analisar movimento. Controlar rebanhos. Durante horas. Todos os dias. Imagine colocar um neurocirurgião em uma sala vazia. Por anos. Sem livros. Sem trabalho. Sem estímulo. Sem desafios. Agora multiplique a frustração. Esse é o Border Collie subestimulado. Muita gente acha que exercício físico resolve. Não resolve. Você pode correr 10 quilômetros com ele. Ele volta. Bebe água. E pergunta mentalmente. Terminamos? Agora vamos começar a parte interessante? O problema central é cognitivo. Quando essa necessidade não é atendida, surgem comportamentos substitutivos. Perseguição de sombras. Fixação em reflexos. Obsessão por luzes. Movimentos repetitivos. Estereotipias. E atenção. Isso não é a mania. Não é engraçadinho. Não é conteúdo para rede social. Estamos falando de alterações comportamentais reais. Em alguns casos extremamente difíceis de reverter. Outro erro clássico. Achar que inteligência é sempre uma vantagem. Não necessariamente. Um cão que aprende rápido também aprende seus erros rapidamente. O Border Collie memoriza falhas de manejo com a mesma eficiência com que aprende comandos. Ele é como um advogado brilhante contratado para trabalhar contra você. Veredito do Border Collie. Se você não gosta de treinamento. Se não gosta de esportes caninos. Se não gosta de desafios mentais diários. Não compre um Border.
Ele precisa de um trabalho. Não de admiração. Primeiro lugar, pastor belga Malinois. E chegamos ao campeão. O imperador do arrependimento impulsivo. O soberano das expectativas destruídas. O pastor belga Malinois. Nenhuma raça moderna sofreu tanto com a romantização quanto esta. Filmes. Séries. Vídeos militares. Operações especiais. Tudo contribuiu para um fenômeno extraordinário. Milhares de pessoas olhando para um atleta olímpico canino e pensando: isso parece adequado para minha rotina sedentária. Não. Não parece. O Malinois foi desenvolvido para trabalho intenso. Constante. Complexo. Ele não foi criado para ficar esperando você terminar uma maratona de séries. Seu sistema nervoso opera em outra frequência. Instinto predatório altíssimo. Aprendizado absurdamente rápido. Capacidade física excepcional. Sensibilidade ambiental extrema. Tudo ao mesmo tempo. É como colocar um motor de caça supersônico dentro de uma bicicleta. Nada naquele sistema foi feito para baixa demanda. E aqui aparece o conceito mais importante do vídeo. Limiar de ativação. O limiar necessário para iniciar um comportamento. No Malinois esse limiar pode ser extremamente baixo para determinados estímulos. Movimento. Corrida. Bicicleta. Outro animal. Tudo pode acionar sequências comportamentais intensas. O bípede despreparado não percebe. Porque o cão parece obediente. Até o momento em que deixa de parecer. Outro detalhe. Frustração. O Malinois tolera mal uma vida sem propósito. Sem trabalho adequado surge reatividade. Comportamentos compulsivos. Agressão redirecionada. Destruição. Ansiedade. E tudo isso pode aparecer numa velocidade impressionante. Explicar o Malinois para um bípede sedentário é como entregar um reator nuclear para alguém que ainda tem dificuldade em programar o micro-ondas. A diferença é que o reator pelo menos fica parado no mesmo lugar. Veredito do Malinois. Primeiro cachorro? Não. Pouco tempo livre? Não. Sem experiência com cães de trabalho? Não. Sem acesso a treinamento especializado? Definitivamente não. Mas, e o Pitbull? A parte que o bípede não prestou atenção. E agora chegamos ao momento inevitável. A seção dos comentários. A parte em que alguém escreve: Dr. Saraivete, você esqueceu o Pitbull. Não. Eu não esqueci. Eu simplesmente li os critérios. Uma habilidade cada vez mais rara. Lembre-se do que eu disse no início. A raça precisava atender 2 critérios simultaneamente. Alta demanda de manejo. E consequências elevadas quando esse manejo falha. As 5 da lista atendem os 2 em níveis extremos. Algumas raças atendem apenas um deles. Por isso ficaram de fora. E não porque eu fui acometido por uma amnésia seletiva. O Pitbull não entrou porque seu principal desafio não é a demanda cognitiva absurda. Nem a demanda física extraordinária. O desafio está na responsabilidade de manejo. Na socialização. Na leitura comportamental. Na contenção adequada. Um bípede preparado consegue oferecer uma vida adequada para um pitbull com muito mais facilidade do que conseguiria para um Malinois ou para um Border Collie. Isso não significa que seja uma raça simples. Significa apenas que ela não atende o primeiro critério na mesma intensidade. O verdadeiro erro. E aqui está a ironia. Muitos bípedes assistem vídeos como este procurando descobrir qual raça é boa e qual é ruim. Essa pergunta já está errada. A pergunta correta é: minha rotina é compatível com a função biológica desse animal? Por que genética não lê legenda de Instagram? Não assiste vídeos motivacionais. Não se importa com suas intenções. Um Border Collie continuará sendo um Border Collie. Um Malinois continuará sendo um Malinois. E um bípede incompatível continuará sendo incompatível. A diferença é que o cão descobre isso muito antes de você. O veredito. Agora observe algo importante. Nenhum desses cães é ruim. Nenhum. O Husky é um excelente Husky. O Cane Corso é um excelente Cane Corso. O Akita é um excelente Akita. O Border é um excelente Border. O Malinois é um excelente Malinois. O problema nunca foi o cão. O problema é a fantasia humana de acreditar que genética pode ser ignorada. Séculos de seleção artificial não desaparecem porque você comprou uma cama bonita. Não desaparecem porque você ama o animal. Não desaparecem porque viu um vídeo motivacional. A biologia não negocia. Ela apenas apresenta a conta. E alguém sempre paga. Idealmente não deveria ser o cão. Agora chega.
Espero que tenham entendido. Antes de escolher uma raça por pura ostentação, estude a função pelo qual ela foi criada. Há um Malinois em algum lugar agora escalando uma parede que não deveria ser escalável. E isso não é o problema. Pois ele está fazendo exatamente o que foi criado para fazer.